O presidente russo Vladimir Putin está desesperado para que a guerra na Ucrânia pare. Não completamente, isso não se adequaria ao seu objetivo de tomar o país inteiro. Em vez disso, Putin está pedindo um cessar-fogo de 3 dias que ele usará para reforçar seus soldados e potencialmente enganar a Ucrânia para parar a luta. Em um momento crucial, Putin pode estar blefando com a Ucrânia e revelando que suas tropas estão enfrentando mais dificuldades do que ele gostaria de admitir. Em 28 de abril, a Rússia declarou que entraria em um cessar-fogo de 3 dias, durando de 8 a 11 de maio. O show militar relata que o Kremlin afirma que ordenará aos soldados russos que cessem todas as hostilidades à meia-noite de 8 de maio, retomando-as apenas no mesmo horário em 11 de maio. Por quê? Putin quer fazer uma pausa em sua brutal invasão da Ucrânia para que os russos possam celebrar o 80º aniversário da vitória da União Soviética na Grande Guerra Patriótica. Isso já é motivo suficiente para a Ucrânia recusar imediatamente. A Ucrânia sentiu como é viver sob a opressão soviética, assim como muitos de seus vizinhos que agora estão apoiando a Ucrânia em sua luta contra a Rússia. A invasão de Putin até reflete o desejo do líder da Rússia de retornar a Europa ao que era durante a era soviética. Permitir que a Rússia desfrute de um cessar-fogo para celebrar um evento que insulta aqueles que caíram sob o domínio soviético. Ainda assim, a Rússia diz que a Ucrânia deve observar o cessar-fogo, por decisão do comandante supremo das Forças Armadas Russas, Vladimir Putin, com base em considerações humanitárias. Nos dias do 80º aniversário da vitória, da meia-noite na noite de 7 de maio até a meia-noite na noite de 10 para 11 de maio. A Rússia declara um cessar-fogo, segundo o comunicado do Kremlin. Todas as hostilidades são suspensas por este período, continua o comunicado. A Rússia diz que espera que a Ucrânia siga este exemplo, ao mesmo tempo que ameaça que responderá adequadamente e efetivamente se a Ucrânia atacar. Durante o período de cessar-fogo, Putin está tentando ditar os termos de um cessar-fogo. Novamente, e para aqueles que têm prestado atenção nos últimos meses, a declaração da Rússia pode parecer nada mais do que pura hipocrisia. Em meados de março, representantes dos presidentes Donald Trump, Estados Unidos da América e Volodymyr Zelensky, Ucrânia, reuniram-se na Arábia Saudita. Um acordo resultou dessas conversas. A Ucrânia afirmou que concordaria com um cessar-fogo unilateral de 30 dias contra a Rússia, desde que Putin também aceitasse a proposta. Isso teria sido um cessar-fogo total, sem ataques terrestres, de mísseis, drones ou confrontos no Mar Negro. A Rússia recusou uma paralisação completa do conflito por 1 mês, apesar de Putin e seus aliados afirmarem estar abertos a um cessar-fogo. Eles também alegaram que a proposta não resolvia a causa raiz do problema da Ucrânia. Especialistas apontam que a causa raiz é o desejo da Ucrânia de ser um país independente. Putin acredita que a Ucrânia não tem o direito de ser uma nação soberana e que sempre pertenceu e ainda deveria pertencer à Rússia. Qualquer coisa aquém de entregar o território ucraniano à Rússia não seria suficiente nas negociações de cessar-fogo. Trump persistiu em sua posição. Posteriormente, Putin afirmou que concordaria com um cessar-fogo em toda a infraestrutura energética após negociações. Isso não aconteceu, nem o cessar-fogo. Putin afirmou que concordaria no Mar Negro. Os ataques ainda estão ocorrendo nessa região de ambos os lados, demonstrando como todo esforço para negociar um cessar-fogo na guerra da Ucrânia falha. A Rússia está apenas usando as negociações para tentar obter mais do que deseja. Putin lançou ataques com drones logo após concordar com o cessar-fogo no Mar Negro, que nunca ocorreu. A Rússia também impôs condições adicionais antes do início desse cessar-fogo. Essas condições incluíam a suspensão de diversas sanções americanas sobre instituições financeiras, incluindo um importante banco agrícola. A Rússia estava tentando alterar o acordo após o fato. Falhou. Não há cessar-fogo em vigor, e a realidade é que a Rússia não parece querer um cessar-fogo. Certamente não quer um cessar-fogo prolongado. Adicionou condições ao cessar-fogo no Mar Negro para continuar realizando ataques a partir da via navegável.
Isso, segundo Zelensky, que disse em 6 de abril que esta é uma das razões pelas quais a Rússia está distorcendo a diplomacia, porque está se recusando a concordar com um cessar-fogo incondicional. Eles desejam manter a habilidade de atacar nossas cidades e portos pelo mar. Zelensky acrescentou que Putin não tem intenção de encerrar a guerra. Ele quer preservar os meios para escalar isso a qualquer momento, com ainda mais força, acrescentou o presidente da Ucrânia. Por que tudo isso importa? Isso leva à óbvia pergunta do porquê Putin quer um cessar-fogo agora, após ter passado tanto tempo desviando e impedindo as muitas propostas apresentadas a ele. Para qualquer pessoa fora da Rússia, há um distinto cheiro de hipocrisia nas últimas alegações do Kremlin. Depois de recusar tantas vezes antes, a Rússia parece acreditar que tem o direito de simplesmente ordenar que a Ucrânia observe um cessar-fogo que Putin coloca em prática. Por quê? Há uma razão que a Rússia alega em seu anúncio para considerar. Segundo Putin, a Rússia deseja um cessar-fogo de 3 dias por motivos humanitários. Ele quer alguns dias para o povo da Rússia celebrar o aniversário da Grande Guerra Patriótica. Este é o termo que a Rússia dá para a Segunda Guerra Mundial, cobrindo o período de junho de 1941 a maio de 1945. Quando a União Soviética lutou junto com seus aliados para derrotar as potências do eixo lideradas pela Alemanha nazista. A União Soviética começou a usar a expressão Grande Guerra Patriótica tanto para motivar sua população a defender os ideais soviéticos, quanto como referência à Guerra Patriótica que ocorreu na Rússia. Em 1812, o fato de que essas celebrações do 80º aniversário estão ligadas à Segunda Guerra Mundial torna toda a situação de cessar-fogo complicada. A Rússia pode afirmar legitimamente que suas celebrações da Segunda Guerra Mundial são justificadas. Ela lutou ao lado de muitos que agora se opõem a ela, como os Estados Unidos da América, Reino Unido e França, naquele conflito. Se a Ucrânia atacar durante os 3 dias de celebração na Rússia, Putin pode enquadrar esse ataque como um desrespeito direto a uma guerra ainda maior e mais devastadora do que a que ele causou na Ucrânia. Guerra na qual os aliados da Ucrânia estavam envolvidos, Putin poderia retratar Zelensky como o vilão. E isso é exatamente o que ele tenta fazer com o cessar-fogo de 3 dias declarado por ele. A Rússia declara que o cessar-fogo tem motivações humanitárias. A Rússia propôs um cessar-fogo de 3 dias na Ucrânia durante as celebrações da Grande Guerra Patriótica, alegando razões humanitárias. No entanto, essa justificativa parece ser apenas uma cortina de fumaça. Marcar uma vitória de propaganda sobre Zelensky é apenas uma das 3 verdadeiras razões pelas quais Putin quer esse cessar-fogo. As outras 2 estão a caminho. Mas, primeiro, as tentativas de Putin de destacar Zelensky e retratá-lo como o vilão na guerra da Ucrânia não são novidade. Ainda no final de março, Putin pedia a remoção de Zelensky da presidência da Ucrânia. O líder da Rússia também se referiu a Zelensky e sua liderança como nazistas, traçando paralelos com as celebrações da Grande Guerra Patriótica, e exigiu que Zelensky fizesse concessões territoriais à Rússia. Putin também argumenta que o mandato de Zelensky como presidente deveria ter terminado em maio, em 2024, quando a Ucrânia realizaria novas eleições. Não fosse pela declaração de lei marcial que resultou da invasão de Putin. Um diplomata russo que falou ao Moscow Times enquadrava os esforços de Putin para fazer de Zelensky o vilão como um reflexo das opiniões pessoais de Putin sobre o líder da Ucrânia. Putin tem uma antipatia pessoal por Zelensky porque ele ousou desafiá-lo publicamente, diz o diplomata. Um dos nossos objetivos centrais é que Zelensky não deve mais liderar a Ucrânia. Por isso, estamos promovendo sistematicamente a narrativa de sua ilegitimidade e a necessidade de eleições. Pense no que significaria para essa construção narrativa a Ucrânia, quebrando o cessar-fogo que a Rússia está tentando impor. Putin poderia se voltar para seu povo e dizer: olhem o que nosso inimigo nos fez durante um dos aniversários mais importantes da Rússia. Se Putin jogar bem suas cartas, poderá usar a quebra deste cessar-fogo de 3 dias para reforçar seu apoio entre os russos. Afinal, esse apoio está começando a oscilar.
Isso pode não parecer imediatamente óbvio. Putin é tão autoritário que não é fácil para os russos comuns expressarem descontentamento sem arriscar uma resposta negativa. Mas há indícios. Por exemplo, no dia 2 de abril, a NHK World do Japão relatou uma pesquisa do Centro Levada com 1.600 russos. Essa pesquisa descobriu que metade dos russos apoia um cessar-fogo de 30 dias, com 41% se opondo. Do grupo que apoia um cessar-fogo, 29% agora desejam um fim rápido para a guerra na Ucrânia. A proposta de Putin de um cessar-fogo de 3 dias visa satisfazer a minoria em seu país que deseja uma trégua. Também é munição que ele pode usar quando esse cessar-fogo é quebrado, tão provavelmente pelas mãos russas quanto ucranianas, para reforçar o apoio à sua invasão. Agora que ultrapassou a marca de 3 anos. E essa não é a única tentativa de manipulação que Putin está fazendo ao colocar Zelensky como o vilão. Ele provavelmente também usará a trégua de 3 dias para conquistar a simpatia do presidente Trump. Trump mudou de opinião várias vezes sobre quem causou a guerra na Ucrânia e por que ela não está chegando ao fim. Em 15 de abril, ele pareceu culpar principalmente Zelensky, ao saber que este estava disposto a comprar mísseis Patriot dos Estados Unidos da América. Não se deve iniciar uma guerra contra 20 vezes maior e depois esperar que outros forneçam mísseis. As palavras "começar uma guerra" preocupam a Ucrânia e alegram a Rússia. Eles sugerem que Trump, pelo menos por enquanto, vê a Ucrânia como a instigadora de um conflito que só começou porque a Rússia escolheu invadir. Trump amenizou esses comentários atribuindo culpa a todos. E mais importante, você tem milhões de pessoas mortas. Milhões de pessoas mortas por causa de 3 pessoas, eu diria 3 pessoas. Digamos Putin em primeiro lugar, mas também Biden, que não fazia ideia do que estava fazendo. Número 2, Zelensky. Mas mesmo essa concessão não significará muito para Putin. O fato de Trump atribuir qualquer culpa a Zelensky dá ao líder da Rússia uma abertura. Putin pode fingir manter um cessar-fogo e provocar a Ucrânia a atacar. Putin poderia tornar a opinião de Trump sobre Zelensky ainda mais azeda. E ele está fazendo isso usando o próprio mecanismo que Trump está tentando negociar como um primeiro passo para a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Essa é a parte astuta e manipuladora do apelo de Putin por uma trégua de 3 dias. Como a primeira das 3 razões reais para ele querer a pausa. As outras 2 razões se resumem a uma: a Rússia está ficando desesperada. Putin quer usar o cessar-fogo para evacuar as baixas russas da Ucrânia e reforçar as posições defensivas de seu país no país. A guerra na Ucrânia tem sido muito mais sangrenta para a Rússia do que Putin ou qualquer pessoa poderia ter previsto em termos de baixas. De acordo com um portal financeiro e estatístico ucraniano, a Rússia perdeu 950.860 pessoas desde que Putin lançou sua invasão. Em 24 de fevereiro de 2022 e 29 de abril de 2025. Uma conta rápida nos diz que a guerra na Ucrânia tem sido travada por cerca de 1.159 dias. Divida o total de baixas por esse número de dias e o resultado é uma taxa diária de perda de 820. Isso já é ruim o suficiente, mas as perdas da Rússia aceleraram dramaticamente nos últimos meses de 2024. Por exemplo, no dia 29 de novembro, a Rússia perdeu 2.030 soldados em um único dia, um número recorde. Isso é mais que o dobro da média diária de baixas do país, e a situação pouco melhorou desde então. Em janeiro de 2025, a Ucrânia afirmou que a Rússia teve um dia em que perdeu 2.200 de seus soldados em apenas 24 horas. Avançando para os números mais recentes que temos, que são de 27 de abril, e vimos uma taxa de baixas de 1.160 tropas. Isso é menor que as taxas diárias de fim de 2024. No entanto, ainda são mais de 300 perdas a mais por dia do que a média geral da Rússia. Dizendo-nos que Putin está perdendo soldados em sua tentativa de tomar a Ucrânia, é aí que entra o desespero de Putin para evacuar. Esses números de baixas incluem soldados russos que foram mortos, feridos ou capturados no campo de batalha ucraniano. Devido às grandes perdas russas, Putin quer resgatar os soldados feridos na Ucrânia que não estão recebendo tratamento médico.
Esses soldados podem morrer ou ser capturados, o que significa que nunca retornarão ao campo de batalha. Em resumo, Putin deseja assegurar que o mínimo de soldados atualmente feridos na Ucrânia venha a falecer. Um cessar-fogo de 3 dias permite que a Rússia evacue o máximo possível de soldados feridos. Isso dá a Putin um pequeno contingente de soldados experientes para reenviar à luta quando se recuperarem. Recuperar soldados russos feridos não é o único motivo pelo qual Putin está desesperado por esse cessar-fogo de 3 dias. O líder da Rússia também está sendo forçado a enfrentar uma realidade que nunca quis aceitar. A maré está mudando na Ucrânia. Nos últimos meses, vimos vários exemplos de como o rumo da guerra está mudando a favor da Ucrânia. Pegue o que aconteceu em Nadir no final de março como exemplo. Uma pequena aldeia ocupada em Luhansk, Nadir, deveria ser um refúgio seguro para as forças de Putin. A Rússia já havia capturado junto com a maior parte de Luhansk e deveria ter sido capaz de manter a posse da aldeia. 2 meses após a captura da Rússia, Putin sacrificou milhares de soldados para conquistar Nadir. Em apenas 30 horas, a Rússia perdeu tudo. 23 de março marcou o fim de uma operação ucraniana na qual a Ucrânia retomou Nadir. Isso não só desperdiçou 2 meses de esforço russo, como também deu à Ucrânia uma base para atacar mais território ocupado no país. Essa é a última coisa que Putin quer. Para o líder russo, suas forças deveriam estar tomando mais território ucraniano. As reconquistas demonstram que a Rússia está enfraquecendo. Elas não deveriam estar acontecendo. Putin quer que seu cessar-fogo de 3 dias reforce as defesas da Rússia na Ucrânia, ocupada para que ele possa se preparar para futuros contra-ataques. Há mais indícios de que a Rússia enfrenta dificuldades no solo ucraniano. Os ganhos territoriais da Rússia diminuíram muito nos últimos meses. Isso é de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, ou Instituto para o Estudo da Guerra e o Ministério da Defesa do Reino Unido, ou Ministério da Defesa. Ambos divulgaram números no início de abril, demonstrando a escala da desaceleração russa. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que a Rússia capturou 165 milhas quadradas da Ucrânia em janeiro. Em março, os ganhos caíram para apenas 178 milhas quadradas por mês. Lembre-se que janeiro foi o auge do inverno na Ucrânia, então as tropas russas lutavam na neve e condições adversas para obter ganhos. Março foi mais ameno, mas a Rússia fez menos da metade dos ganhos de janeiro. Os números do Ministério da Defesa são ainda mais condenatórios. Diz que a Rússia realmente só capturou 126 milhas quadradas da Ucrânia em janeiro, com o número caindo para apenas 55 milhas quadradas. Independentemente da precisão dos números, a realidade para Putin não muda. Suas forças estão desacelerando dramaticamente, em um momento em que ele precisa impulsionar sua vantagem percebida. Assim como vemos quando a Ucrânia recupera território, a desaceleração da Rússia mostra que as forças de Putin enfraquecem a cada dia. Esse enfraquecimento alimenta o crescente ímpeto da Ucrânia. Putin precisa do cessar-fogo de 3 dias, não por qualquer motivo humanitário. Mesmo a possível manipulação que ele tentaria é uma preocupação secundária. A Rússia precisa interromper os combates para reforçar suas defesas, reabastecer suas tropas sitiadas e evacuar o máximo possível de seus milhares de soldados feridos. Sem a pausa, a Ucrânia pode continuar avançando, o que só torna a frágil posição da Rússia mais fraca. Isso leva a uma questão-chave. A Ucrânia deve aceitar a oferta de Putin de um cessar-fogo de 3 dias? Há um pequeno argumento para a aceitação, já que a Ucrânia também se beneficia de uma pausa nas hostilidades. Ela pode reforçar suas defesas, evacuar feridos e se preparar para o próximo passo de Putin. Porém, esses argumentos se mostram muito fracos ao considerar um simples fato. Putin não pretende cumprir seu cessar-fogo de 3 dias. A prova é que ele quebrou um cessar-fogo semelhante a pouco mais de uma semana. Em meados de abril, Putin declarou que a Rússia observaria um cessar-fogo de 3 dias entre 19 e 21 de abril. Esse cessar-fogo permitiria que tanto a Rússia quanto a Ucrânia observassem a Páscoa sem se preocupar com qualquer tipo de hostilidades. Zelensky foi receptivo à oferta, dizendo que a Ucrânia agiria de maneira espelhada ao que a Rússia fizesse. A trégua durou por um curto período.
Putin usou isso para evacuar algumas baixas e reforçar as defesas, assim como ele quer usar esta última trégua para fazer. No entanto, a Rússia fez tudo isso enquanto violava constantemente os termos de seu próprio cessar-fogo. Até o final do período da Páscoa, a Ucrânia diz que a Rússia realizou 96 ações de assalto, tentou mais de 950 ataques com drones em primeira pessoa e se envolveu em 1.882 instâncias de bombardeio de posições ucranianas. Isso equivale a mais de 2.900 violações que a Ucrânia diz terem ocorrido em um único dia. Na prática, ou Putin não tem controle total sobre seu exército, ou a situação prova isso. Na Rússia, não há intenção de fazer movimentações reais para acabar com a guerra. Apenas interesse em uma cobertura de relações públicas favorável. Zelensky enfureceu após o suposto cessar-fogo da Páscoa, acrescentando que agora o mundo inteiro pode ver claramente o verdadeiro problema. O verdadeiro motivo pelo qual as hostilidades continuam. A Rússia é a fonte desta guerra. A Ucrânia conhece a real intenção da Rússia por trás dos alegados cessar-fogos. Em maio, como fez durante a Páscoa, a Rússia continuará seus ataques, enquanto externamente afirma estar envolvida em uma trégua. Por isso, a Ucrânia deve recusar a oferta de Putin. Corrija isso, a Ucrânia já recusou apenas algumas horas depois que Putin fez sua proposta de cessar-fogo de 3 dias. Zelensky então o insultou por isso. Agora, mais uma vez, outra tentativa de manipulação. Por algum motivo, todos devem esperar até 8 de maio, antes de cessar fogo, apenas para proporcionar a Putin silêncio para seu desfile. A declaração de Zelensky demonstra que a Ucrânia está ciente dos jogos da Rússia. A Ucrânia nem sequer vai se envolver no falso cessar-fogo de Putin. Certamente não permitirá que o líder da Rússia realize seu desfile e alcance seus objetivos de evacuação e reforço. Os combates continuarão, e dado o rumo da guerra na Ucrânia, isso só pode significar coisas ruins para as forças de Putin. Mas o que você acha da proposta de cessar-fogo de 3 dias da Rússia? É genuíno? Existe alguma chance de a Rússia parar de atacar a Ucrânia por alguns dias em maio? Ou é apenas mais uma das tentativas de Putin de enganar a Ucrânia e o mundo, fazendo-os crer que ele deseja a paz? Compartilhe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no The Military Show para receber as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia e outros conflitos militares globais.